Olá, me chamo Arnaldo, tenho 38 anos e moro em Salvador, Bahia. E hoje vivo com a minha esposa e o meu filho. Nasci em uma pequena cidade no nordeste da Bahia, que prefiro não dizer o nome. Na época, eu tinha 16 anos e trabalhava em um arás, cuidando de cavalos e de porcos. Arás, para quem não sabe, é um estabelecimento onde se criam cavalos e porcos. Nesta época, eu queria ser independente e por isso eu trabalhava muito. Um certo dia, eu e o meu patrão fomos até a cidade de Lagarto, em Sergipe, para uma grande vaquejada. O meu patrão conseguiu ganhar o título de primeiro lugar nesta vaquejada e por isso voltamos para casa muito contentes. Mas quando chegamos no arás, eu fui dar banho no único cavalo que o meu patrão havia levado. Então, ele chegou até mim e falou que ia fazer um churrasco na casa dele, já que havia ganhado o prêmio de vaquejada. O meu patrão pegou o carro e foi para casa, me deixando ali sozinho. Bem, já era noite de lua cheia e a lua brilhava no céu. O som de animais noturnos e um uivo ao longe podia ser escutado. Porém, eu não dei muita importância e não fiquei com medo, pois o arás era próximo da cidade, coisa de 1 quilômetro. Então, guardei o cavalo na baia. E foi quando me lembrei que tinha que colocar comida para os porcos. Bem, já era muito tarde, por volta de 1h30 da madrugada. Mas como meu patrão, apesar de ser muito gente boa, ele também era muito rígido. E eu não queria perder o meu emprego. Fui até o chiqueiro onde ficavam os porcos. E quando cheguei até a porta do chiqueiro, eu vi uma coisa muito estranha. Um dos porcos era todo preto, muito grande, com orelhas enormes e garras. Ele olhou para mim com seus olhos vermelhos como sangue e foi se levantando até ficar em pé. Aquilo parecia um porco até o momento em que se levantou. E daí eu pude ver que se tratava de uma fera horrível, mas não parecia nada com um porco. Aquilo era grande, com garras e orelhas enormes e de pelagem preta, e os seus braços eram estranhos. A criatura correu para cima de mim. A minha sorte era que a porta do chiqueiro estava trancada. Então, deu tempo de entrar no quartinho das rações e me trancar lá dentro. Mas a criatura não desistiu. Aquilo quebrou a porta do chiqueiro e ficou rodeando o quartinho por uns 5 minutos. Depois soltou um uivo muito alto e tenebroso. Mas mesmo depois que a coisa parou de uivar e aparentemente foi embora, eu permaneci ali mesmo, no quartinho das rações, e passei a noite em claro. Logo bem cedo, eu fui contar para o meu patrão sobre o acontecido. Ele pediu desculpas por ter me deixado sozinho lá, pois aquele dia era a época de Quaresma, e ele já tinha ouvido relatos sobre essa criatura dentro do arás dele. Fiquei revoltado, pois o meu patrão sabia disso e mesmo assim não me alertou. Então, larguei o emprego e fui trabalhar em outro arás. Hoje em dia, eu ainda pratico o esporte vaquejada, mas nunca vou esquecer essa fera que ainda vive em meus pesadelos. Talvez, se o meu patrão tivesse me avisado sobre a criatura, eu poderia ter me prevenido contra aquilo,
pois é como diz o velho e bom ditado: um homem prevenido vale por dois. Boa noite. Eu havia entrado recentemente na faculdade de Direito e ainda não estava trabalhando. Então, sempre saía à noite, a pé, com os meus amigos, para tomarmos umas cervejas e conversar. Costumava sempre voltar para casa após a meia-noite. E numa noite de agosto ou setembro, eu saí e não encontrei os meus amigos na lanchonete, que íamos costumeiramente. Então, após uma garoa forte, eu resolvi voltar para casa. Estava retornando para minha casa, por uma das avenidas principais da cidade, sendo esta uma via bem arborizada, com várias construções um pouco antigas, da primeira metade do século XX, época da fundação do município, na qual se localizam. A distância de uma quadra um do outro, em lados opostos da via, ficava a Faculdade de Direito e o Colégio Rui Barbosa, um prédio grande, que possuía naquela época um grande gramado à sua frente, com grandes árvores e um muro baixo cercado. Quando passava pela frente dessa escola, encontrei quase que na esquina este meu amigo, o Zé. Ele retornava da casa da sua namorada. E como estávamos sem sono, resolvemos ficar por ali conversando. E nos sentamos no muro do colégio, em frente a um poste de energia elétrica, de frente para a avenida. Era perto da meia-noite e a cidade já estava bem vazia. Os ônibus que transportavam estudantes de outras cidades que vinham para a faculdade já haviam ido embora e quase não haviam carros ou pessoas transitando pela avenida ou via adjacentes. E é aí que começa a parte fantástica e horripilante da história. Subitamente, na nossa conversa, percebemos que as luzes dos postes estavam se apagando, avenida acima. E isso acontecia dos dois lados da via, como se um blackout viesse caminhando em nossa direção. Olhamos para a outra direção e vimos que o mesmo acontecia. O apagão vinha dos dois lados. Era como se a escuridão quisesse colidir com a escuridão. Terminou que ficaram acesas somente as lâmpadas do poste situado à nossa frente e a do poste logo adiante, além de uma lâmpada que ficou piscando em um poste do outro lado da avenida. O resto era uma escuridão macabra que cobria toda a redondeza. Percebemos que toda aquela parte da cidade estava às escuras. E como voltar para casa no escuro não estava em nossos planos, resolvemos ficar ali até que a energia elétrica retornasse. Não havia mais ninguém na rua e nós ficamos por mais algum tempo conversando, indagando o que poderia ter dado aquele apagão repentino. E foi quando percebemos que havia alguém vindo em nossa direção, saindo das trevas que se instalavam nas quadras logo abaixo de onde nós estávamos. No início, víamos apenas o vulto de uma pessoa caminhando devagar na escuridão, do mesmo lado da via. Começamos a delinear, sem muita atenção e sem comunicar sobre a pessoa que vinha se aproximando.
E quando o sujeito foi chegando perto da esquina do quarteirão anterior, a mais ou menos uns 30 metros de nós, pudemos perceber que era um homem de estatura mediana, todo de preto, calças, sapatos e uma camiseta regata. Ele era um pouco calvo e olhava fixamente em nossa direção. Um olhar parado, meio que em transe. O meu amigo Zé disse em um tom de ironia: "Só falta ser um viado ou um viciado vindo encher o nosso saco." Eu, já imaginando que fosse algo sobrenatural, disse apenas que não olhasse e deixasse o tipo passar batido. O mais estranho é que o sujeito andava devagar, parecendo que andava e não chegava. E pelo que me lembro, continuava com aquele olhar estático. E foi quando aconteceu uma das coisas mais estranhas e inexplicáveis que vi até hoje. O sujeito estava vindo pela calçada, e ao passar entre nós, o poste que estava à nossa frente, a lâmpada, se apagou ao mesmo tempo que este sujeito soltou um grito estridente. E ele dizia: "Ah, trevas! Eu quero trevas nessa cidade hoje!" E continuou andando em frente, com o olhar fixo adiante. E daí ele seguia resmungando umas coisas desconexas, enquanto andava sem olhar para trás. Eu levei um baita susto. E no primeiro momento, eu e o Zé também ficamos confusos, olhando um para o outro. Era uma sensação estranha. O homem deu aquele grito, mas nem olhou para a gente. Continuou andando, ignorando a nossa presença. Isso sem contar o fato mais estranho, a luz do poste ter se apagado no mesmo momento em que o cara gritou. Uma coisa que me lembro é que eu usava um crucifixo pequeno no pescoço, por debaixo da camiseta, e que na hora do grito, instintivamente, eu levei a mão direita sobre ele, como uma reação de defesa a um mal inesperado. Enquanto o sujeito, naquele transe, ia andando e dizendo coisas do tipo: "Trevas nessa cidade! Eu quero trevas!" E o Zé me disse em tom baixo: "Qual é a desse louco dos infernos? Eu vou dar umas porradas nele." Eu também havia ficado muito nervoso, de susto, raiva ou sei lá mais o que. Porém, aquilo era muito estranho. E para ter feito aquilo, ou o cara era muito corajoso para pregar uma peça em estranhos, ou ele realmente era o diabo. O homem caminhava em direção do outro poste que mantinha a luz acesa. E nisso, o estranho chegou embaixo do outro poste de energia elétrica. Mas ele não se apagou. Então, ele virou em nossa direção e continuou a falar suas esquisitices. Ficou dizendo uns troços que não entendi por cerca de 2 minutos. Virou-se novamente e foi andando. Quando o ser sumiu de nossa vista, ao longe na escuridão, foi quase que instantâneo o retorno da energia elétrica em todos os arredores. Prestei atenção a umas coisas que aconteceram durante este evento. Primeiro, logo que o tal sujeito foi sumindo ao longe, as luzes voltaram, assim como tinham se apagado. Em sequência e em sentido inverso. Segundo, logo que as luzes se acenderam, voltaram a passar carros e pessoas a pé, inclusive um primo meu. Sendo que durante todo o tempo em que aquele estranho homem esteve sobre as nossas vistas,
nada disso aconteceu, pois nós somente o víamos. Voltei para casa e encontrei o meu pai sentado na cozinha, fumando e olhando aquele tempo de chuva. Ele perguntou por que eu havia demorado, e eu disse a ele que havia ocorrido um blackout. E ele disse que não percebeu nenhum blackout no nosso bairro. E eu lhe disse brincando que talvez eu tivesse ido para outra dimensão. E lhe contei a tal história. Ele não me deu muita atenção. E eu fui dormir intrigado e assustado com tudo aquilo. E naquela noite eu me lembrei daquele velho e bom ditado: a noite tem os seus segredos e os seus mistérios que jamais entenderemos. Boa noite.